Paz do Senhor, pessoal. Hoje vou estar falando um pouco sobre a Páscoa. Mas antes de começar o vídeo, peço que compartilhe, que curte, comente e ative as notificações, o sininho das notificações, e peço que compartilhe esse vídeo com amigos e parentes, ao qual pessoas que necessitam ouvir um pouco sobre a palavra, que querem aprender mais um pouco e conhecer mais um pouco sobre Deus. Sabemos que a Páscoa, ela representa a crucificação e a sua ressurreição de Cristo. A Páscoa, ela nos faz lembrar, mas se voltarmos um pouco o tempo, na Páscoa, na primeira Páscoa do povo de Israel, a qual apontava diretamente para Cristo que viria ao mundo, em Êxodo no capítulo 12 vai dizer, no versículo 5, 6 e 7, 8, assim: e o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, o macho de um ano, ao qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Do sangue o passarão em ambas as ombreiras e na vega da porta das casas, em que o comerei, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargas o comerão. Essa palavra, Deus está falando sobre o cordeiro ao qual o povo sacrificaria. Mas antes de voltar um pouco atrás ao versículo, Deus mandou 10 pragas para que pudessem atingir os egípcios, para que o faraó deixasse o povo ir embora ou sair da terra do Egito, ao qual o povo de Israel estava escravo na mão dos egípcios. Eles estavam em extrema escravidão e servindo aos egípcios, e os egípcios o escravizaram. Eles estavam em extremas amarguras. As 10 pragas ao qual Deus manda para atingir os egípcios foram a água e sangue, as rãs, piolhos, moscas, a morte dos animais, a sarna, a sarava, o gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos, a qual essa foi a 10ª praga, a qual Deus mandou para atingir o povo. Em Êxodo, no capítulo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, em um macho de um ano, ao qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Esse cordeiro representava Cristo Jesus, o qual morreria pelos nossos pecados. Esse cordeiro representava o corpo de Cristo. Esse cordeiro representava o Cristo que seria crucificado. E o sangue, e tomarão o sangue e o passarão em ambas as ombreiras e nas vegas das portas das casas em que comerem. E aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e com ervas amargas o comerão. O sangue do cordeiro, ao qual seria sacrificado, o povo teria que pegar e passar nas vegas das portas, nas ombreiras das portas, para que quando o anjo da morte passasse, não entrasse na casa do povo de Israel. Esse anjo era a 10ª praga, a qual Deus mandaria para que matassem todos os primogênitos, animais ou homens do povo dos egípcios. E os filhos de Israel, o povo de Israel fazendo isto, passando o sangue, o destruidor ele não entraria na casa, mas sim ele passaria por cima da casa. E assim, os filhos e os primogênitos seriam poupados dos filhos de Israel, mas não para os egípcios. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casas em que não houvesse um morto. O anjo da morte
quando deu a meia-noite a praga, ele passou por cima da casa do povo de Israel. Entraram na casa dos povos dos egípcios, até o filho do rei, do faraó, a qual sentaria ao trono, o primogênito, morreu. E naquela noite houve clamor, houve choros. Não havia uma casa no Egito a qual não tinha um morto. No Êxodo, no capítulo, já a Páscoa no Novo Testamento, a qual representa Cristo Jesus, ou seja, como eu falei, o seu sacrifício, a sua ressurreição. Em um capítulo de Mateus, no versículo 26, no capítulo 26, 27, 28 e 29, vai dizer assim: e responder, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui é a cena da ceia, a qual Jesus e os seus discípulos estão sentados na mesa para a última Páscoa. Cristo sabia que essa era a sua última Páscoa. Ele sabia que passaria deste mundo para o Pai. Ele desejava muito estar com os discípulos naquele momento, naquela Páscoa, para que talvez pudesse se despedir, mas não completamente, porque ele mesmo falou que voltaria a buscar a sua igreja. Cristo, quando ele vai falar no versículo 25, no versículo 26, e quando comiu, Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu e deu aos discípulos: tomai e comei, este é o pão, ao qual estava partido entre os discípulos, ao qual Cristo partiu ali naquele momento, simbolizava nada mais nada menos o seu corpo, o corpo que seria pregado na cruz, o corpo que seria partido. O pão estava partido, simbolizava o seu corpo como estava como machucado, devido às pancadas, aos murros dos seus agressores, ao qual o iriam prender. O pão estava partido. O pão estava partido e podia significar também a sua deformação ali devido a todas as pancadas que ele iria levar ali do povo naquele momento, quando fosse julgado. Ficaria talvez o seu corpo irreconhecível devido às chicotadas e às feridas. No capítulo e o pão, ele era sem fermento. No tempo do Êxodo, eu esqueci esse pequeno detalhe, o povo de Israel naquele tempo, além do cordeiro, também comia as ervas amargas e o pão asmo sem fermento. O pão asmo significaria o tempo ao qual ele saiu com pressa, que não podia esperar o pão fermento. O pão e as ervas amargas ia simbolizar, fariam eles lembrar do dia em qual eles estavam amarguras no Egito, sofrendo na mão dos egípcios. Aqui o pão ao qual Jesus partiu e deu aos seus discípulos, esse pão ele era como o pão dos tempos de Moisés. Ele era sem fermento, ou seja, em Jesus Cristo não havia pecado. Muitas vezes o fermento na Bíblia é considerado como um pecado, e em Jesus esse pão aqui sem fermento, esse pão asmo, significava que no Filho de Deus não havia pecado. No versículo 27 de Mateus, Jesus vai dizer: e tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Esse sangue, a qual seria derramado no madeiro da cruz, é o sangue do Novo Testamento, o sangue que nos lavaria, o sangue que nos perdoaria. Cristo nos salvou. Cristo, o seu sangue nos salvou.
Cristo era o Cordeiro, a qual seria entregue para morrer em nosso lugar. João ele vai gritar: eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo era o Cordeiro, que levaria o pecado do mundo sobre ele. Algo interessante é que Jesus também, a certo momento, ele lavou os pés dos discípulos. Era algo que quem lavava os pés era um servo, quando recebiam visitantes em suas casas. Esse serviço era dedicado a um servo. Cristo lhe passava para os seus discípulos que, como ele, sendo Deus, ele lavou os pés dos discípulos, que os discípulos também fizessem o mesmo em questão, ou seja, de bondade, que eles não fazessem bondade com as pessoas, não para buscar honra ou buscar honras e glórias, não, mas que ele fizesse isso com amor, com honestidade, com prazer de ajudar os próximos e não buscar honra para si. Judas, o qual o trairia, estava ali com os 12, sentado na mesa, ceou, participou da ceia com Cristo. Cristo lavou os seus pés e Cristo o amou. E Judas Iscariotes estava destinado de pé junto a entregar Cristo para trair a Cristo. Cristo tentou apontar para o seu coração, para a sua mente, quando Jesus vai dizer: um de vós me trairás. Na ceia, os discípulos começaram a perguntar quem será este e ali, começaram eles a discutir entre si quem trairia, e Jesus e João, a qual era o discípulo amado que estava reclinado nos peitos de Cristo, e Pedro, talvez que estava um pouco distante, vai olhar para João, como João estava mais perto, ao lado do Pai de Jesus, e Pedro vai dizer, dando um sinal para que João pudesse perguntar a Cristo quem era. João então pergunta ali a Cristo quem o trairia. Jesus vai dizer: aquele que ia molhar um pedaço de pão ao molho e entregar, este é o que me trairá. Jesus molhando um pedaço de pão ali ao molho e entrega diretamente para Judas. Uma questão de honra, né? E de receber um pão de algo da mão do seu anfitrião. Jesus estava apontando para o coração de Judas. Quando entregou o pão para Judas, Jesus estava apontando para o seu coração, para que ele se arrependesse e não fizesse, não entregasse. Porque Jesus sabia muito bem qual seria o destino de Judas quando o traísse. E que essa pequena palavra possa entrar no coração, possam guardar e que os irmãos possam estar meditando, que eu desejo uma feliz Páscoa para todos e que Deus e a bênção do nosso Senhor Jesus possam estar sobre nós.